Bom dia, meus queridos. Hoje nós iremos fazer a correção das páginas 200 a 204, que é a interpretação do texto segurança, né? Como de costume, eu vou ler o texto e depois nós iremos responder as perguntas, a interpretação, tá bom? Acompanhe aí. Página 200. Segurança. O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com muitos guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados. Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e assaltavam as casas. Os condomínios decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto, nos 4 lados. As inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. Agora, não só os visitantes eram obrigados a usar crachá, os proprietários e seus familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda, nem as babás, nem os bebês. Mas os assaltos continuaram. Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. O mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de guardas com ordens de atirar para matar. Mas os assaltos continuaram. Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros. E o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, e a segunda cerca de arame farpado erguida dentro do perímetro, não conseguiriam entrar nas casas. Todas as janelas foram gradeadas, mas os assaltos continuaram. Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. 2 assaltantes tinham entrado no condomínio, no banco de trás do carro de um proprietário, com um revólver apontado para sua nuca. Assaltaram a casa, depois saíram no carro roubado, com crachás roubados. Além do controle das entradas, passou a ser feito um rigoroso controle das saídas. Para sair, só com o exame demorado do crachá e com autorização expressa da guarda, que não queria conversa nem aceitava suborno, mas os assaltos continuaram. Foi reforçada a guarda, construíram uma terceira cerca. As famílias de mais posses, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Ninguém pode entrar no condomínio. Ninguém. Visitas só no local pré-determinado pela guarda, sob sua severa vigilância e por curtos períodos. E ninguém pode sair. Agora a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro condomínio agarrado às grades da sua casa, olhando melancolicamente para a rua. Mas surgiu outro problema: as tentativas de fuga e há motins constantes de condomínios que tentam de qualquer maneira atingir a liberdade. A guarda tem sido obrigada a agir com energia. Vamos lá. Primeira questão. Como você pôde observar, esse texto é uma crônica humorística, gênero literário que consagrou o autor. Uma das características da crônica é focalizar fatos do cotidiano, de forma leve e simples. Pode-se dizer que esse texto se enquadra nesses aspectos? Esclareça sua resposta. Perdão.
A crônica, ela conta acontecimentos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E vocês podem perceber que rotineiramente nós nos deparamos com assalto, tanto em residência como com as pessoas, né? E aí esse texto ele está contando isso. E ele mencionou que é uma crônica, porque a crônica é um gênero textual que trabalha com o cotidiano, com o nosso dia a dia. Sim, pois o cronista aborda como tema a segurança de moradores em um condomínio, questão recorrente no dia a dia das pessoas, e consegue desenvolver o assunto sem causar impacto ou apreensão no leitor, ou seja, com uma narrativa agradável e bem-humorada. Segunda questão. A partir do primeiro parágrafo, percebe-se que a garantia de segurança era o item que mais preocupava os condomínios. Como o narrador torna evidente essa preocupação na introdução do texto? Ele descreve em detalhes a pessoa que está escrevendo o texto, né? Ele descreve em detalhes todo o aspecto de todo o aparato de segurança utilizado no local, enfatizando o excessivo cuidado com a proteção dos moradores, e deixa claro que a segurança era um diferencial no condomínio, além dos privilégios comuns. Terceira. Apesar de todos os recursos de segurança empregados, isso não impediu a invasão de ladrões e novas medidas foram tomadas. Quais dessas medidas, no terceiro parágrafo, sugerem uma conotação humorística ou ser exagerada? A imagem de guardas postados em torres, né, que nos mostra. Nos muros que cercavam o condomínio, nos lembra cenas de guerra vistas em filmes. Os guardas acham como se fossem soldados e estivessem atrás de altas muralhas. Quarta questão. A decisão de eletrificar os muros, quando nenhuma medida de proteção havia tido sucesso, encontrou certa resistência dos moradores. Outra medida extrema foi a instalação de grades em todas as janelas das casas. Letra A. Explique qual é o efeito produzido pela descrição de ações cada vez mais drásticas contra os assaltos. O efeito produzido é o do absurdo pelo exagero das medidas, né? Que cada vez mais eles colocavam cercas, colocaram 2 cercas, depois poderia estar colocando alarme, então era máxima proteção, né? Letra B. No texto, ocorre a repetição desta frase, mas os assaltos continuaram. Qual é o efeito produzido por esse recurso? A repetição insistente, a frase tem como efeito provocar o humor e destacar que as medidas não eram eficientes. Quinta questão. Após o fracasso do plano de colocar grades, surgiu outra proposta entre os condomínios. Eles se propuseram a sair menos de casa, por conta da tentativa de assalto, né? Na tentativa de impedir a entrada de ladrões. O que essa mudança de comportamento dos moradores provoca no texto? Provoca humor, pois não haveria sentido os moradores desistirem de sair para não serem mais assaltados. Novamente, é o humor pelo exagero. Letra B. Segundo o texto, essa situação se agravou e, finalmente, todos os moradores ficaram proibidos de sair. Explique porque só então os assaltos terminaram. Os condomínios agora permaneciam presos em seus próprios lares. Ninguém mais saía ou entrava. Sexta questão. Nos parágrafos finais da crônica, o narrador descreve os ladrões como pedestres e alguns condomínios como prisioneiros em suas casas. Os condomínios são os proprietários, né, dos apartamentos. Letra A. Como se sentiram os moradores, agora livres dos frequentes assaltos? Os condomínios se viam privados da liberdade. Esses condomínios é diferente de condomínio. Condomínio é o apartamento, né, que eles vivem,
propriedade. E os condomínios são os proprietários, donos desses apartamentos, certo? Então, os condomínios se viam privados da liberdade de ir e vir, condição básica para todo cidadão comum. Por isso, alguns preferiam fugir do condomínio e abandonar seus bens a viver como prisioneiros. Letra B. A escolha do tema segurança em condomínios pode ter sido feita com outra intenção, além da produção do humor, revela a intenção do autor de fazer uma crítica aos condomínios fechados que, supostamente, garantem maior segurança aos condomínios. Sétimo, observe que a narrativa apresenta uma linguagem clara e comunicativa. Que variedade linguística foi empregada na crônica? Foi utilizada a variedade padrão, mas a linguagem não é inteiramente formal. O autor usou construções mais informais, como era o jeito agarrado às grades da sua casa. Aí vem essa bolinha aí, né? Em vários momentos, o cronista utilizou frases curtas para narrar as ações dos personagens. Que efeito esse emprego produz? As ações se tornam mais rápidas e sequenciadas, conferindo maior dinamismo aos fatos. Esse recurso também sugere a preocupação e a ansiedade crescente dos condomínios na tentativa de acabar com os assaltos. Oitava questão. Como a crônica é um texto narrativo, há a presença de um narrador que conta a história. Nesse caso, a crônica em estudo, letra A, apresenta um narrador personagem, aquele que participa do texto da história. Ou um narrador observador, que é aquele que apenas observa, não participa. Justifique sua resposta. Há um narrador observador, que relata os fatos de fora da cena e, portanto, não participa da história. Por isso, os verbos e pronomes estão em terceira pessoa, que é ele. Mudaram-se para uma chamada área de segurança máxima. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda. Essas são as partezinhas que estão relacionadas ao narrador observador, que é o que está em terceira pessoa. Letra B. As narrativas são estruturadas em torno de elementos como personagens, tempo e lugar. Quem são os personagens que desenvolvem as ações relatadas pelo cronista? Os protagonistas são os condomínios. E os antagonistas, ou vilões, são os ladrões. Os guardas do condomínio são personagens secundários que ganham um certo protagonismo ao longo da narrativa. Os guardas do condomínio, né? Condomínio. Vocês ajeitem na hora de fazer a correção. Nona. O livro de crônicas de onde se extraiu esse texto foi publicado em 2001. Apesar do tempo decorrido, o assunto abordado constitui uma realidade distante? Por quê? Não. Essa situação, infelizmente, ainda permanece a mesma. As pessoas, mesmo vivendo em condomínios, se sentem vulneráveis devido ao aumento da violência e dos assaltos. Bons estudos. Finalizamos por aqui, meus amores, e até mais. Beijos.